Salve, meus queridos e amados irmãos, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um vídeo hoje, meus irmãos, segunda-feira. Quero agradecer a cada um de vocês que tem compartilhado, Deus abençoe cada um de vocês. Vocês têm pedido oração, eu tenho aqui a anotação. Vocês estão no meio de oração, que eu não oro, às vezes online, no mensagem. Pode ter certeza que na madrugada eu apresento todos vocês. Mas eu gosto de orar também, ou no zap ou no mensagem, né? Quem eu tenho o zap, eu oro no zap, que eu não tenho. E assim a gente vai levando, né? No zap, geralmente, eu seleciono uma quantidade de pessoas, oro tanto por dia, na madrugada, mas apresento todo o caderno. E depois, 3 dias, 4 dias, eu repito as pessoas novamente. De acordo com o que a gente dá conta, né? A gente às vezes está, por causa do nosso problema, né? Sempre meio cansado, né? Mas eu estou aí para fazer a obra por amor de Cristo e por amor de nós. Que Deus abençoe, meu irmão. 93 inscritos no YouTube, 1.329 no meu grupo de amigos do Face, 4.300 visualizações até o dia de ontem. Quero agradecer a cada um de vocês. Quem eu não tenho respondido, às vezes hoje eu não respondi alguns que saiu mais cedo o canal. O vídeo de ontem saiu um pouco mais cedo e não tá no mensagem. Mas eu estou aqui para, junto com vocês, aprender mais e mais do Senhor. Deus ouve a oração de todos nós, irmão. Eu tenho feito o que Deus manda na Bíblia, orar uns pelos outros. Eu gosto de orar, gosto mesmo. Eu oro de madrugada e após o término da minha leitura bíblica, 2 horas, um pouquinho, que eu fico separado para a leitura, eu também apresento as pessoas. Mas cada vez que a gente ora, renova nossas forças. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos fazer a oração para dar início? Hoje, Gênesis capítulo 47. Senhor, meu Deus, meu Pai, que está a tua palavra, Pai. Aqui tomo o Senhor, Pai, também como servo do Senhor, Pai. Pedindo ao Senhor, Pai, que fale, Pai, a tua palavra, Pai. Que o Senhor use esse vaso de barro, Pai. Que não seja eu, mas seja o Senhor que esteja, Pai, falando através dos meus lábios, Pai. Que o Senhor Espírito possa tomar posse de mim e falar aquilo que é da vontade do Senhor, Pai. Eu não tenho nada para oferecer para a igreja, Pai. Eu não tenho nada para oferecer para os teus filhos, Pai. Mas eu tenho as palavras de verdade, a palavra de libertação, de salvação, Pai. Então, Pai, use esse teu servo, Pai, e fale, Pai, para a glória do teu santo nome. Amém. O livro de Gênesis, irmão, no capítulo 47, vai falar da recepção de Faraó, quando Faraó recebe os filhos de Israel, os irmãos de José ali no Egito. Aquele que foi vendido como escravo para o Egito, agora é governador. Eu creio que tudo isso é um projeto do Senhor para salvar a nação, para fazer uma nação pura, purificando ela dos erros. Porque nós vemos que o erro do povo de Israel começou em Jacó, quando enganou seus pais, depois veio os filhos também, quando ali o filho de Amon pediu Diná em casamento, depois que ele tinha abusado dela. Eles saquearam a cidade. Depois que eles se circuncidaram, eles aproveitaram ali que estavam sofrendo aquela dor e foram ali invadir, matou todo mundo. Depois nós vemos Judá, que casou também com mulher estranha,
depois prostituiu com a própria nora. Eu creio que tudo isso é um plano. Os irmãos de José que reuniram para vender José como escravo por inveja. Nós vemos aí o que eu creio, que o agir de Deus para purificar a nação, fazer uma nação santa, para ele, uma nação escolhida. Ele trabalha assim na nossa vida. Né? Nós vemos por muito tempo, muitos anos passaram. José foi para o Egito com 17 anos, passou 13 anos ali escravo, né? Até que Deus levantou ele como governador. E, se der tempo, eu vou falar. Nós estamos no tempo de política agora, estamos de eleição. Eu vou falar logo. E muitas pessoas, muitos cristãos usam, falam que José foi governador, não foi política. Ali foi Deus agindo. Deus enviou José para o Egito para matar a fome da nação, para proteger uma nação da fome, tanto o Egito como o povo de Canaã. E o projeto de Deus era purificar a nação, o povo de Israel. Ele já tinha avisado que seria um escravo por 430 anos. E hoje muitos cristãos falam que não foi político, irmão. Faraó, rei do Egito, colocou José como governador. Não veio da vontade de Faraó, veio de um projeto de Deus. Faraó, o Senhor deu um sonho a Faraó, ninguém interpretou. Deus levantou, mostrou a José a interpretação do sonho. É Deus agindo. Hoje Deus não age assim. Hoje Deus, o homem tem sua escolha. Eu vejo tanta sujeira, política pessoas falando mal uns dos outros, caluniando, pessoa falando de roubo, humilhando as pessoas. Apesar das pessoas cometer o erro mesmo, a gente sabe que nas políticas tem muito erro. Mas não precisa toda hora estar falando, brincando, escarnecendo. Nós sabemos que Deus não trabalha assim. Então aqui, Deus, que é o projeto de Deus, no segundo, veja que os filhos de José, os filhos de Israel, o de Jacó, como queira, vai a José buscar mantimento. José se dá a conhecer a ele e manda que ele busque seu pai. Faraó também dessa ordem. Ali talvez o plano de Faraó era crescer, enriquecer a nação do Egito, o povo do Egito, trazendo braço para a guerra, escravo, né, para construir a cidade. Era o projeto dele, aumentar a mão de obra. Mas nesse Faraó, que eu não sei qual era o nome dele, quando José era vivo, talvez eles tinham regalia. Eles tinham de tudo, né? Talvez, né? A palavra do Senhor não fala. Tinha mesmo, porque lá no livro deles, no começo, nós vamos ver que depois que José morreu também esse faraó, que reinou no tempo de José, e o faraó que subiu, ele não conheceu José. Aí foi onde ele perseguiu o povo de Israel. Começa a luta, a escravidão agora. Mas aqui nós ainda não vamos falar da escravidão, nós vamos falar do como Deus agiu para levar o povo de Israel para o Egito, para livrar da fome e também para purificar dos erros que eles cometeram. Todo erro, irmão, que a gente comete, todo pecado, nós temos que deixar ele aqui na terra. Nós temos muitas vezes que passar por alguma coisa que a gente fez com as pessoas. Algum erro, a gente vai e passa para tirar, para começar a nos purificar. Eu tenho para mim que é assim. Se a gente for meditar nessa palavra, nós vamos ver Jacó, onde começou o erro, Jacó, os filhos de Jacó, e vai por aí adiante. Assim somos nós. Deus quer purificar, Deus quer nos limpar, Deus não quer, como nação dele, Deus tem nos escolhido, nos chamado. E Ele está nos preparando, nos purificando. Temos que passar por luta. Mas, irmãos, nós vamos ver que tudo tem um resultado. O povo de Israel, quando estava na aflição, naquela escravidão já,
agora oprimido por outro faraó. José já não existia mais, já tinha fartura na terra do Egito. Agora eles estão sendo escravizados, sendo açoitados, sendo castigados. Agora a necessidade do clamor. Sempre a gente tem que estar clamando, orando. Agora eles começam a clamar, pedindo socorro a Deus. Porque aquele homem que fazia o bem para ele já não existia mais. Agora vem a maldade do homem. Aí eles reconheceram que estava faltando Deus na vida dele. Aí eles começam a clamar, até Deus enviar Moisés, levantar Moisés, né, que foi criado no palácio como príncipe, para libertar o povo dele da escravidão. Olha como Deus olha, como é bonito agir de Deus na nossa vida. Às vezes a gente não entende, pensa que estão sofrendo, que Deus esqueceu. Deus nunca esquece ninguém. Nós nunca estamos desamparados. Mas aqui na leitura de hoje, é Faraó recebendo o povo de Israel. José levanta, pega 5 irmãos dele, leva até Faraó. Deus José falou para o irmão dele que falassem para Faraó que ele era pastor de ovelha, cuidava de gado. E Faraó aceitou. E onde eles pediram para morar, era conivente, era bom para Faraó. O que eles pediram, ele deu. Um lugar afastado dos egípcios, mais isolado. E ali eles cresceram. É Deus trabalhando na vida do homem, da mulher, que ele tem promessa. E ali eles estão agora crescendo, trabalhando. O que eles pediram, esse rei, ele deu. Deu a terra, do lugar. Ainda falou para José, que era governador, coloque ele no melhor da terra. Onde for da tua, onde for o melhor que tiver, pode colocar teus irmãos. Mas aí, irmão, vem também o homem, né? Pensando, arquitetando seu plano, sabendo que ali era o melhor. Ele sabia que através de José, Deus abençoou o Egito. Ele pensou, através de um homem, Deus fez uma nação grande. Deus abençoou tanto o Egito. Agora imagine, talvez ele pensou isso no coração, uma nação inteira eu protegendo, eu dando o melhor para a nação inteira. O que Deus vai fazer para o Egito? Mas Deus não agradava do Egito também, mano. Por causa da idolatria, dos falsos deuses. Então tudo Deus tem um plano, tem um jeito de trabalhar. Não que ele queria destruir o Egito, mas ele também, que o propósito de Deus também, era que através de José, da família dele, ele reconhecesse Deus. E os faraós que viessem, soubessem que não existia outro Deus, só ele. Porque os faraós se consideravam deuses. E Deus mostrando para Faraó a diferença. O Deus vivo e o homem que quer se fazer por Deus, mostrando que ele não é nada. Então, José ali sustentou durante o tempo que ele viveu, que ele foi governador, o tempo desse faraó. José sustentou a família de seu pai, toda a casa de seu pai, que aumentou, multiplicou, sustentou de pão, sustentou de tudo. Não faltou nada. Mas tudo, para conserto, Deus tem um propósito. E toda essa regalia, tudo que eles tiveram, era tempo de eles começar a reconhecer, começar a pedir perdão ao Senhor, começar a mudar as suas vidas. Assim é Deus. Quando Deus nos dá bastante, quando está tudo bem, é hora de nós lembrarmos que existe um Deus, lembrar dos nossos erros e começar a pedir ao Senhor que nos perdoe. Quando nós estamos na bonança, quando nós estamos tendo do bom e do melhor, é fácil, né? Mas aí fica tão alegre que aí nós esquecemos. Aí nós começamos a fazer mais coisa errada, a errar mais, ainda mais errar. Pecar contra Deus é como faz, irmão. Então, como ele estava gostando do Egito, da escravidão, agora Deus prepara um rei pior para ele. Agora para escravizar. Era o propósito de Deus, que ele havia falado.
com Abraão, já veio falar com Isaac, e já veio falar com Jacó. Sabe por que Deus já falou com Abraão, para Jacó, para Isaac? Porque ele já sabia os erros que todos eles iam cometer. Deus conhece a nossa vida. Antes, Deus fala que antes da gente ser gerado do ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia. Desde quando a gente estava no ventre, ele já nos conhecia, já nos chamava pelo nome. Então Deus já conhecia tudo. Deus conhece a minha vida e a tua. A minha luta e a tua não está escondida aos olhos de Deus, sabe todas elas. Agora Deus quer ouvir nossa voz, nosso clamor. Deus quer ouvir a nossa oração. Assim foi o projeto de Deus para salvar o povo de Israel. Boa nação que ele escolheu. Do versículo 13, irmão, até 13 até o 31, agora fala de José como governador. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo trigo que comprava. Assim José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Então José sustentou toda a terra, todo o Canaã, todo o Egito, toda aquela região circunvizinha. Vendia o trigo, porque Deus deu sabedoria a ele, Deus preparou tudo para manter 7 anos, manter aquele povo todo em 7 anos de fome. Olha como nosso Deus é maravilhoso. Olha como ele age. E José comprou tudo. Quando ele não tinha dinheiro, ele vendia as fazendas, quando ele não tinha fazenda, vendia o gado. Chegou o momento que eles falaram que não tinha mais nada. Ia vender eles mesmos. Quer dizer, que o homem ia falar, nós não temos mais nada que nos compre como escravo. Nós queremos ter escravo, mas não queremos morrer de fome. Quem que seja assim a conversa? E José comprou a terra. 4 partes ficou do povo e uma parte ficou para Faraó. Deus enriquecendo o Egito. Deus enriquecendo o homem. E o homem não reconhece. O homem quer tirar mais e mais proveito do seu irmão, do seu ente querido. E o Egito crescendo e o povo de Israel crescendo junto. Ali 2 nações se formando dentro de uma nação. O povo de Israel se formando, crescendo no Egito. E o Egito crescendo com o povo de Israel. Nessa meditação, medite hoje, irmão. Tem muitos escolhidos. Você que aceitou Jesus, você que já fez voto, que é evangélico, que é cristão. Eu não gosto de falar evangélico, mas eu gosto de falar cristão. Você que é cristão, é todo aquele que segue Cristo, que sabe que crê que Cristo é o Filho de Deus, se fez homem, e habitou no meio de nós. Cristãos somos nós seguidores de Cristo. Então eu gosto de falar cristão. Agora Deus está nos preparando. Nós estamos no Egito, irmão. Esse mundo de horror, esse mundo de pecado, esse mundo de crime, de falsidade, de mentira, é o Egito. E Deus escolheu um povo. Todo aquele que se converter ao Senhor, entregar a vida ao Senhor, ele é o Israel de Deus que está crescendo junto com o Egito. Tem base falar que nós que éramos ímpios, era considerado ímpio, né? O povo de Deus era só o povo de Israel. Tem base, sim. A Bíblia fala que quando o povo de Israel saiu do Egito, saiu o egípcio com ele. Saiu uma mistura de povo, não foi só o povo de Israel. Misturou as nações. Todos aqueles que conheciam Deus, que entendia que Deus era o Deus na vida do povo de Israel, eles seguiram com o povo de Israel. Eles não ficaram no Egito, eles foram. Mas muitos pereceram pelos caminhos, muitos se levantaram contra o povo de Deus, contra Moisés, contra o Deus Altíssimo também. Então agora tem base bíblica assim. Nós somos o Israel de Deus que habitamos no Egito. Esse mundo de pecado, esse mundo de horror. E nós estamos tão acomodados, irmão, com erro, com pecado, tão acomodados com o Egito.
Que nós às vezes deixamos de pregar, nós vamos nas diversões, esquecendo de colher as ovelhas que estão machucadas. Olha aqueles lá no Egito, quando aqueles que eram escravizados, quando eles eram chicoteados, quando eram machucados. Sempre Deus preparava ali, entre os hebreus, alguém para cuidar das feridas dele. Nós estamos aqui, irmão, no Egito. Quantas ovelhas estão machucadas? Quantas pessoas estão usando droga e que já foram pastores, já foram missionários, que foram obreiros do Senhor e estão hoje machucados? Deus nos deu o bálsamo, uma palavra, para curar essas ovelhas que está sendo machucado pelo Egito. E a igreja do Senhor, o povo do Senhor, está acomodada. O povo do Senhor não está fazendo nada. Essa a leitura de hoje, irmão, é o povo de Israel indo para o Egito. E nós que escolhemos servir o Senhor, que entregamos nossa vida ao Senhor. Embora que morando no Egito, mas quando nós entregamos nossa vida, querendo apartar das coisas do Egito, das abominações, dos pecados desse mundo. Agora é orar e pedir força a Deus. Mas já que nós entregamos nossa vida a Jesus, agora é trabalhar. Não é ficar de braço cruzado. Jesus não chamou, Deus não chamou ninguém para ficar de braço cruzado. Para o povo de Israel herdar a terra, onde eles passavam, irmão, aquelas nações, muitos se convertiam ao Senhor e seguiam o povo de Israel. Assim é hoje, o mundo está assim. Você vai ler, você estiver meditando nessa leitura, vai olhando e vai vendo quantas pessoas reconciliam, quantas pessoas se entregam a Jesus hoje. É o povo deixando o Egito para ser o Israel de Deus. Deus tem obra através de mim e de você. Deus tem obra para nós fazermos. E a igreja hoje está acomodada. O povo de Deus, aquele que conhece o Senhor, está acomodado. Irmão, quando eu falo aqui de povo de Deus, eu sou evangélico. Hoje eu congrego na igreja Unidos em Cristo. Mas eu não falo aqui que vai me salvar, não é placa de igreja. Que vai me salvar a minha vida com Cristo. É a minha comunhão com os irmãos e minha comunhão com Deus. É o que vai me salvar. Não adianta eu pensar que a igreja Unidos em Cristo vai se salvar, que a igreja fulano de tal não vai se salvar. Que a igreja tal vai se salvar e que a igreja fulano de tal não. Deus veio para todos, irmão. Então, Deus mostra isso, que não é placa de igreja. Deus, as nações, aquele povo que conheceu Deus como Deus, do povo de Israel como um Deus vivo, eles se converteram ao Senhor e eles se seguiram com o povo de Israel. Fez a mistura, somos nós. Hoje nós estamos misturados com o Egito. Somos melhores que eles? Não, nós somos pecadores como ele. Agora, o nosso dever é levar o remédio, a cura, para curar todos da maldição do pecado, do erro, como nós fomos curados por Cristo. Quando a gente entregou a Jesus, a nossa vida a Jesus, ali ele tomou sobre si todas as nossas dores. Nosso dever é trabalhar, irmão. Procurar ovelhas que estão desgarradas, ovelhas perdidas, ovelhas machucadas, e levar essa palavra de amor. Vamos ver, quando Jacó morreu, ele mandou José jurasse que não ia enterrar ele no Egito, mas iria levar ele para a terra prometida, os ossos dele. José, quando morreu, sendo a maior parte da vida dele no Egito, ele fez os irmãos dele jurar que quando ele saísse, já sabendo que Deus ia tirar ele da escravidão, saísse para o Egito, ele levaria os ossos dele também, porque José não se considerava egípcio, enterrasse na terra prometida. É assim que Deus age, é assim que Deus trabalha na minha e na tua vida. Olha a fé de Jacó, olha a fé de José. Sabendo o povo dele escravizado, mas sabendo que Deus ia preparar o melhor e ia voltar ele para a terra que Abraão conquistou com a espada,
que Abraão herdou pela misericórdia de Deus, que Deus deu a Abraão e deu essa nação. Olha a fé do homem, cadê a nossa fé, irmão? Deus tem promessa na nossa vida. E a nossa fé é tão pequena que às vezes nós não alcançamos o que Deus tem nos dado. Que Deus abençoe, irmão. Que o melhor para o Espírito Santo no meio do teu coração. Se você gostou, compartilhe, vamos fazer uma oração. Ore pelo irmão Jorge, que eu preciso aprender mais do Senhor. Soberano, glorioso, eterno Pai. Eu coloco, Pai, nessa hora cada um dos teus filhos, Pai. Pai, cada um que faz parte, Pai, do meu grupo de amigos, são muitos, Pai. Que eu conheço, que eu sei que estão inscritos, são 1.329, Pai. No Face, Pai. Pai, eu sei que tem mais pessoas, Pai, que têm acompanhado, têm ouvido a Tua palavra, Pai. Pessoas que, como eu, Pai, precisam do agir do Senhor, da intervenção do Senhor na nossa vida. Pessoas, Pai, que estão passando por lutas, por dificuldade. E o Senhor conhece a luta de cada um de nós, a nossa dificuldade, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, nessa hora, que visite, Pai, ao lado de cada um, Pai, a vida de cada um de nós. Pai, que o Senhor venha tirar, Pai, toda dor, todo sofrimento, toda obra do mal, Pai, porque o adversário tem lutado contra o teu povo, Pai. Pai, essa que está precisando de, Pai, da cura, Pai, o Senhor Deus da cura, Pai. Da porta aberta, Senhor Deus, que abre portas, Pai. Pai, de restauração da família, o Senhor Deus que restaura, Pai. Nos ajuda, Pai, nos fortalece, Pai. Nós confiamos no Senhor, nós conhecemos no poder das Tuas mãos, nós confiamos. Acreditamos na Tua promessa, Pai. Pai, perdoa, Pai, nossa falha, perdoa, Pai. Nossa pequena fé, Pai, que às vezes nós esmorecemos, Pai, na fé. Mas age, Pai, nosso favor para a glória do Teu santo nome, Pai. Cura ferida do Teu povo, Pai. Abre portas, restaura, Pai. Ajuda o Teu povo, Pai. Toma essa criança, Pai, nas Tuas mãos, Pai. Meu Deus, meu Pai, que talvez o Pai abandonou, Pai, e não aceita ele, Pai. Pai, toma essa criança, não deixa, Pai, que venha ficar sequela, Pai. Dá força a essa mãe, Pai, dá sabedoria a ela, para criar essa criança, Pai. Repreenda todo o mal, toda obra de porcaria, de macumbaria na vida dessa família, Pai. Ajuda essa mãe, Pai. Dá força a ela, dá força a essa criança, Pai. Ela é uma escolhida do Senhor, é uma ungida do Senhor, Pai. Nessa hora, Pai, também eu quero pedir, Pai, por mais um, Pai, enfrentando que vê o mundo. Quero pedir, Pai, por Samuel, filho da Nayara, Pai. Neto da Maria, Pai, da Vileide, Pai. Abençoe essa criança para que ela venha ser uma bênção para o Teu reino, para a família, para a sociedade, Pai. Não somente, Pai, o Samuel, mas todas as crianças, Pai, que estão sobre essa terra, Pai. Livra do mal, livra dos falsos amigos, Pai. Para a glória do Teu santo nome, amém. E meu irmão, minha irmã, se você gostou, compartilhe. Fale para o teu amigo, tua amiga, fale para o teu parente, seu conhecido. E vamos continuar orando uns pelos outros, irmão. Que Deus nos dê força, sabedoria. Vamos fazer a obra do Senhor com amor. Fui parado, irmão, fiquei parado muitos anos. Dou graças a Deus por Ele preparar esse canal para mim. Eu creio que foi vontade de Deus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. O nome do canal continua aqui, José Jorge, contando parte da minha história. Estamos juntos, irmão. Deus é conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. As trevas não têm poder sobre nossa vida. Um abraço, meu irmão Jorge. Uma boa noite de repouso. Fique na paz do Senhor, Salvador Jesus Cristo. Logo mais, 19h30, estaremos ali em oração na Igreja Unidos em Cristo, na Avenida da Paz. E vocês estarão comigo. Que Deus abençoe e um abraço.